Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 24, mas eu quero me ater somente na parte B do versículo. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24, parte B. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A parte desse versículo que eu quero ficar é a parte B. Fazei isso em memória de mim. Amém, queridos? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, amados, que Deus, Ele é maravilhoso, misericordioso, e nesse sentido, todas as celebrações de Santa Ceia, Ele pede para que cada um de nós venha fazer algo chamado memória. Nós conhecemos o que é fazer memória de alguém. Fazer memória é trazer a lembrança. Então, quando Jesus, queridos amados irmãos, Ele pede para que nós venhamos a fazer memória dEle, muitos hoje fazem uma memória de tristeza, uma memória de angústia do Senhor. Nós vamos ver muitas pessoas ajoelhadas de frente a uma imagem de um Cristo em sofrimento. Nós vamos ver muitas pessoas ajoelhadas, diante de uma imagem que não passa alegria, não passa um sentimento de esperança, não passa, queridos amados irmãos, aquilo que realmente Jesus veio para trazer, ou seja, a liberdade. Jesus, queridos, não é aquela figura que está ali descrita naquela imagem, pendurada com uma coroa de espinhos, sofrendo pela eternidade. Ao contrário, Jesus desceu daquela cruz triunfante, vitorioso, ressuscitou e está à destra de Deus, querido amado irmão, para levar a bênção, a vitória sobre a tua vida, para libertar, para salvar, para transformar a vida, para renovar em nome de Jesus. Então esse Jesus que nós precisamos trazer à memória, é um Jesus, queridos amados irmãos, que quando estendia as mãos, o mar e o vento obedeciam. Nós precisamos trazer à memória um Jesus vitorioso que andou por cima do mar e ainda permitiu que um dos seus discípulos, chamados por ele, viesse ao seu encontro também por cima do mar. Nós devemos lembrar de um Jesus que no meio de uma fome tremenda, onde mais ou menos 15 mil pessoas, entre homens e mulheres, estavam com fome e não tinham aonde comprar, Jesus chama os seus discípulos, pergunta para eles: olha, você não tem nada para comer? Não, Senhor, não, mestre, não tem. Então vai procurar. No meio da multidão se acha 5 pães e 2 peixes. Nós temos que lembrar de um Jesus que Ele multiplica até aquilo que é pequeno, que não depende de categoria, não depende de estatura, não depende de quantidade para Ele fazer um milagre na sua vida. Então é esse Jesus que nós precisamos fazer memória. Por que eu preciso fazer memória nesses tempos, queridos? Porque nós estamos vendo pessoas sem esperança. Nós estamos vivendo, queridos amados irmãos, pessoas desistindo da sua caminhada devido a um problema geral, não localizado, mas localizado no mundo inteiro. Eu quero te dizer que Jesus é poderoso, assim como, irmãos amados, Ele fazia no passado ainda, Ele continua fazendo no presente. Ele estende as suas mãos e a enfermidade tem que cair por terra. Ele estende as suas mãos e a bênção vai chegar. Ele estende as suas mãos, queridos amados irmãos, e assim como aquele homem coxo que foi levado para ele: toma a teu leito e anda, toma a tua mão, levanta, toma essa cama e vai embora. Vai embora curado, vai embora abençoado. Ele transforma vidas, Ele muda histórias. Mas nós precisamos, queridos, trazer à memória esse Jesus. Quando nós vamos trazer à memória de alguém, nós precisamos, queridos, trazer aquelas memórias à nossa consciência.
Quando nós vamos fazer memória de alguém, nós temos que lembrar desse alguém com amor, com esperança e com realidade. Jesus não quer ser lembrado como aquele Cristo sofrido. Ele passou sim por todas aquelas dificuldades para trazer libertação e vida para cada um de nós. É isso que Jesus quer essa noite. Trazer a cura, trazer a bênção, trazer liberdade. Há tantas pessoas presas, irmão, andam pela rua soltas, mas o seu espírito está aprisionado, porque não consegue trazer à sua memória um Jesus poderoso. Quando eu digo pessoas aprisionadas, eu digo pessoas aprisionadas pelo fracasso, desistiram da caminhada com Deus. Não quiseram mais colocar a sua força no Senhor, não quiseram trazer mais Jesus à sua memória, porque quando a gente traz a memória, irmãos, Jesus Cristo, a paz, a prosperidade, a esperança, a alegria, quando Jesus chega no lugar, a transformação. Então hoje, nós precisamos, queridos, seguir essa instrução. Fazer isso em memória de mim. Nós precisamos, para fazer memória do Senhor, nós precisamos vir na casa dele. Para fazer memória do Senhor, nós precisamos participar do corpo e participar do sangue de Cristo. Para trazer a memória, para fazer a memória de Cristo, nós precisamos estar aqui e com a consciência, entregar todas as nossas atitudes, a nossa vida na presença desse Jesus. Tem muitos crentes que estão perdendo a sua fé por falta de comunhão, por deixar de vir à igreja. Queridos amados irmãos, vão no mercado, vão na padaria, vão no posto abastecer seus carros, fazem tudo, mas quando chega na hora de vir à igreja, fazer memória do Senhor, queridos, estão deixando para depois algo que teria que ser prioridade. É claro que nós precisamos nos manter seguros, usar todas as condições para nos manter seguros, usar máscara, usar o álcool em gel. Nós não podemos, estar desapercebidos em respeito a esses assuntos de prevenção. Mas nós precisamos, queridos. Eu fico pensando, se a perseguição chega, se um Covid conseguiu parar muita gente, afastou Jesus, não, Jesus não se afastou, a pessoa se afastou, colocando tanto empecilho. Deus tem que ser uma prioridade na minha vida, Deus tem que ser uma prioridade na tua vida. Para crente, a prioridade na vida do crente é Jesus. Se Jesus voltasse hoje, queridos amados, muitas pessoas não estariam em comunhão. Muitas pessoas estariam, queridos amados irmãos, deixando a memória de Cristo. Sabe para quê, queridos amados irmãos? Para ficar no aconchego das suas casas. Para fazer memória de Cristo, nós precisamos estar na igreja. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Muitas vezes o pastor não abriu. Mas a igreja fechou as portas. Querido, vá ao encontro. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, Ele vai buscar, queridos amados irmãos, nós vamos prestar conta individualmente. Nós não vamos prestar conta pelo vizinho, pelo irmão de banco, pelo aquele parente que senta conosco no banco da igreja, não. Ele não vai poder fazer nada por nós. O quem vai poder ter feito são as nossas atitudes. E diante do que está acontecendo, querido amado irmão, não deixe que essa pandemia venha parar. Não deixe, querido amado irmão, a pandemia te distanciar do amor de Deus. Porque tem pessoas, queridos, que já estão paradas, já estão ficando inativas espirituais devido a tanto tempo sem comunhão. E conforme, irmãos amados, a gente vai se afastando de Deus, a gente vai se afastando de Deus. O comer, primeiramente é um culto, depois eu não vou poder ir mais, devido à pandemia, depois eu não posso fazer a Santa Ceia do Senhor. E como Deus vai contar conosco para fazer a diferença no meio de uma pandemia? Como Jesus vai contar comigo e contigo para fazer a diferença, querido? Se muitas vezes a pandemia me apavora,
Se muitas vezes a pandemia é desculpa para mim não fazer as coisas. Irmãos, sobre esse assunto, nós podemos, mas Diego, a situação está difícil, está complicada, nos encerraram numa prisão e a gente não pode, eu concordo, mas mesmo dentro da prisão tem como fazer diferença. Tem como trazer memória a Cristo. Eu vou dar um exemplo para cada um dos irmãos aqui. Irmãos amados, Paulo e Silas foram presos, açoitados, colocados no cárcere interior, no último degrau, querido, na última prisão, a mais profunda que tinha naquele cárcere. Mas não foi, queridos amados, a prisão, o cárcere que deixou eles adorar. Eles começavam a evangelizar dentro da prisão. A palavra de Deus diz que eles começavam a cantar, eles começavam a hinos ao louvor a Deus. E a palavra de Deus nos diz que aquela prisão tremeu, a fundação tremeu, querido amado irmão. E o milagre aconteceu porque ninguém foi embora. Através daqueles homens presos no cárcere, evangelizando do jeito que tinha e da forma que tinha, queridos amados irmãos, eles começaram a falar de um Jesus que poderia fazer todas as coisas, aleluia. Eles falavam do Jesus que poderia mudar aquelas vidas encarceradas, aquelas vidas presas, muitas vezes pelo pecado, pelo engano e pela uma vida tortuosa. Mas eles estavam ali entoando e abrindo a sua boca em adoração a Deus. E quando o homem traz Jesus à memória, começa a louvar e a celebrar ao Senhor, o que acontece? O milagre acontece, a estrutura começa a ser movida. Qual estrutura? A estrutura do homem. Jesus quer mexer com a nossa estrutura essa noite. Jesus quer mexer com a tua estrutura essa noite. Vamos trazer à memória um Senhor poderoso, um Senhor Jesus que ouve a tua oração, independente da circunstância da tua vida. Pode ser no mais profundo cárcere, pode ser a mais profunda dificuldade. Jesus faz o milagre acontecer. Nem que ele tenha que estraçalhar, querido amado irmão, com a fundação, com a tua estrutura, mas ele transforma a tua vida e te faz um homem e uma mulher novo e nova, em nome de Jesus, na sua presença, para glorificar o seu nome. Nós podemos ver e ter um outro exemplo de quem fez a diferença evangelizando no momento de crise. José, preso devido a uma injustiça que fizeram com ele. Mas a palavra de Deus nos diz, queridos amados irmãos, que ele estava ali, mas ele continuava falando, ele continuava interpretando o sonho, ele continuava sendo uma bênção nas mãos de Deus. É isso que Deus quer. Que tu não venha olhar para as circunstâncias que te rodeiam. O que Deus quer em nome de Jesus é que tu venha fazer a diferença no meio de um mundo que está paralisado, de um mundo que já perdeu a esperança. Que tu venha agora nesse mundo em trevas, sem esperança, sem paz, sem amor. Que tu venha ser realmente um facho de luz nessa escuridão. Deus te colocou como o sal dessa terra, nesse momento de pandemia. Deus te colocou como luz desse mundo, no momento de pandemia. E é no momento de pandemia que Deus faz os maiores milagres. É no momento da crise que Deus se levanta com poderoso sobre as nossas vidas. É nesse momento que Deus quer usar muita gente. Mas para isso nós precisamos trazer Cristo à memória. Nós temos que crer, queridos amados irmãos. Nós temos que entender que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu imagino, que eu penso e que eu espero. Eu tenho que entender que quando eu trago Jesus à memória, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então nessa noite, nós vamos trazer Cristo à memória. Nós vamos participar da carne. Isso, não, irmãos. Nós vamos participar do pão e do vinho, do suco que simboliza a carne e o sangue de Cristo. Nós vamos participar daquela celebração maravilhosa que inclusive Ele fazer isso em memória de mim. É Jesus falando para nós essa noite, falando para tantos corações, tanto aqui na congregação, mas como para aqueles irmãos que estão nos assistindo. Fazer isso em memória de mim. Obedeça em memória de mim. Não te afasta de mim. Tenha comunhão comigo. Tenha comunhão com o meu corpo. Tenha comunhão com o meu sangue.
Tenha comunhão com a noiva, seja um membro em comunhão. É isso que Cristo pede para nós, queridos. É isso que Jesus espera de cada um de nós. O seu sangue foi vertido ali, não foi para derrotado, irmão. Foi para nós que somos vitoriosos em nome de Jesus em tempos de crise. O sangue de Jesus foi vertido na cruz para salvar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nos fazer melhor. Não deixe em nome de Jesus. Mas Diego, eu estou tão cansado, tão sobrecarregado com esse negócio de pandemia, que eu não consigo ir, que eu não consigo vir. Irmãos, Jesus já sabia disso e falou: está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim. Vinde a mim. Todo que está cansado, aflito, sobrecarregado. Mas é isso que o inimigo quer, irmão, quer te afastar de Deus. O inimigo quer te tirar da comunhão com Deus, quer colocar medo, encher o teu coração de medo. Não deixa que o inimigo, quando nós começamos a trazer memória do Senhor e fazer memória do Senhor, o medo vai embora, irmãos. Em nome de Jesus, a Santa Ceia, a celebração do Senhor, serve para a vida, para a vitória, para ânimo novo, para a cura divina, para que Deus venha na nossa vida fazer uma transformação, irmãos amados, em nome de Jesus, em todos os sentidos e aspectos. Diego, mas eu não consigo porque eu tenho problemas. Agora eu estou com o meu emocional abalado, porque eu estou vendo tanta gente perto de mim, está caindo doente. Mas meu irmão, no momento que nós estamos com Jesus e fazendo memória dele, íntimo com ele, nós vamos servir, irmãos amados, para fortalecer essas pessoas que necessitam. Nós vamos servir, queridos amados, irmãos, de vaso para a bênção. E pessoas vão, através da nossa vida, queridos amados irmãos, olhar, ver e enxergar o quê? Uma saída para os seus problemas. Nós vamos conseguir fazer diferença quando a gente traz a memória a Cristo. No meio do mundo em medo, um mundo pandêmico, um mundo acuado, sem saber o que fazer, o cristão, sabe o que ele faz? Ele entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive e muito em breve se levantará. Oh, aleluia. Deus se levanta. Deus sabe em nome de Jesus a tua situação, as tuas condições, e Ele não te deixou à deriva. Teu barco não está à deriva em nome de Jesus. Pode ser que o mar dessa vida venha estar se levantando, mas não te preocupa. O capitão do nosso barco, ele sabe a direção certa para o cais. De repente tu não saiba a direção essa noite. De repente tu ficou sem direção essa noite. Mas Cristo quer trazer teu barco de volta para a direção. Nós precisamos fazer a memória de Cristo essa noite. Está tudo tão difícil. Mas, irmãos, nós precisamos olhar para aquela igreja primitiva e entender que a dificuldade nunca separou a comunhão deles com Deus. A perseguição não parou a comunhão deles com Deus. A morte não parou a comunhão deles com Deus. A fome que bateu na primeira igreja primitiva, depois de um tempo, não pôde parar a expansão do reino de Deus. Deus sempre cuidou da sua noiva, queridos. E não vai ser hoje, porque Deus é imutável, Deus não muda. Ele é ontem, hoje e será eternamente Deus poderoso. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. E Ele não te abandona nos momentos difíceis. É por isso que nós vamos fazer memória do corpo e do sangue de Cristo essa noite. Mas primeiro nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós vamos pedir perdão pelos nossos erros, pelas dificuldades. Nós vamos também trazer a memória que nós não somos ninguém. Que nós, sem a graça de Deus, não somos nada.